O deputado federal Coronel Tadeu, em live transmitida por suas redes sociais, explicou o Instituto da Graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira após sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado apontou: a injustiça que foi feita com o Daniel Silveira não tem precedentes na história da justiça brasileira. O STF agiu com o fígado, agiu de má fé e agiu de vingança. O Coronel Tadeu apontou que há uma abundância de exemplos de situações em que outras pessoas se manifestaram da mesma forma que Daniel Silveira e não houve qualquer consequência. Ele disse: não existem duas justiças, existe uma justiça e existe uma corte, e ela precisa ser absolutamente imparcial. No momento em que a justiça não se coloca de forma imparcial, tudo é nulo, tudo que é feito é jogado no lixo. É o princípio da imparcialidade. O deputado também apontou que, além de parcial, o processo teve uma série de irregularidades no que se refere ao devido processo legal e à garantia da ampla defesa. Coronel Tadeu afirmou que Daniel Silveira foi condenado absurdamente por uma lei que não existe e que, com a graça concedida pelo presidente, fez-se justiça para o deputado. Coronel Tadeu lembrou que há um princípio básico do direito que afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, e que não se pode condenar alguém com base em narrativas. O deputado lembrou ainda que a questão por trás do julgamento e da graça presidencial é muito maior que o caso específico de Daniel Silveira, pois diz respeito à liberdade de expressão de todos os brasileiros. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. Além de ter tido a sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime, a Folha Política, atualmente, tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, boa noite, muito bem-vindo ao canal do Coronel Tadeu no YouTube e à página Coronel Tadeu no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Se você não curtiu a página, por favor, e está assistindo esse vídeo, deixa um like na página, seja meu seguidor e também curte e compartilhe esse vídeo. No YouTube, se você não se inscreveu, por favor, faça isso. Vamos ao direto ao assunto. Um dia depois do deputado federal Daniel Silveira ser injustiçado dentro da Corte do Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro concede o benefício da graça ao deputado Daniel Silveira, ou seja, o indulto individual que nós chamamos de graça. Vamos explicar o que é isso. Vou botar um bannerzinho aqui para vocês. Daniel Silveira recebe o benefício da graça do presidente. Quem sabe hoje eu vou ser um pouco mais extenso, gente, para poder explicar isso. Olha, eu tinha muita confiança que isso aconteceria. Depois dos 10 votos contrários ao Daniel Silveira,
e apenas um voto absolvendo ele, numa tamanha injustiça, numa das maiores injustiças que eu já vi na minha vida. E olha que eu vou repetir para todos vocês. Não concordo com o comportamento do Daniel Silveira e disse isso a ele. Mas a injustiça que foi feita ao Daniel Silveira, ela não tem precedentes na história da justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal agiu com o fígado, agiu de má fé e agiu de vingança. Porque exemplos aqui não faltam para a gente mostrar para vocês que situações muito semelhantes, muito iguais aconteceram no passado e absolutamente nada foi feito. Não existe duas justiças. Existe uma justiça. Existe uma corte. E ela precisa ser absolutamente imparcial. No momento em que a justiça não se coloca de forma imparcial, tudo é nulo. Tudo que é feito é jogado no lixo. É o princípio da imparcialidade. E no momento em que você está sendo parcial, você não está seguindo o ordenamento jurídico e se afasta. Indo para o campo da ilegalidade, ferindo o princípio da legalidade. Não que eles tivessem que acatar a minha tese, de forma alguma. Mas jamais eu aceitaria essa condenação de 8 anos e 9 meses, mais a multa ao Daniel, mais a multa ao advogado, por tudo que aconteceu. Isso é uma discordância técnica minha como bacharel em direito, como estudante do direito até hoje. E eu não iria concordar com o que foi feito de forma alguma. Pontuou muito bem o advogado Paulo Faria, todos os momentos que ele foi cerceado, pontuou muito bem o doutor Paulo Faria, todos os momentos em que a defesa do Daniel foi cerceada, e os exageros nas interpretações que foram feitos ao longo de um processo que nasceu errado. Nós não estamos pedindo que não houvesse nenhum processo contra o Daniel, de forma alguma, mas que ele fosse feito dentro do que diz a nossa legislação, sendo respeitado o princípio do juiz natural e outros princípios que foram violados. Mas vamos lá, minha gente. Deixa eu mexer um pouquinho o computador aqui para a gente falar com vocês. O que é o indulto individual que o presidente concedeu ao Daniel Silveira, ou a graça que a gente tanto falou? Se nós formos na Constituição Federal, nós vamos encontrar esses 3 institutos. O indulto, normalmente, ele é dado todos os anos, na época de Natal. É um perdão presidencial feito pelo mandatário do momento a determinados presos. Ele simplesmente perdoa o crime que foi cometido e automaticamente inexiste a pena que foi imposta. Vamos imaginar que o presidente tenha decretado que todas as pessoas que cometeram crime de lesão corporal ou crimes com penas até 3 anos, por exemplo, passem a ter o indulto. Então todo mundo, no Brasil inteiro, quem foi condenado até 3 anos, fica livre do crime e passa a estar em liberdade. Isso não é obrigado a fazer. Todo mundo ouve falar o indulto de Natal, o indulto de Natal. É que normalmente o presidente ele faz esse indulto próximo ao Natal. Mas não é todo ano que é feito. E também não existe uma regra para isso. É o presidente que determina. É dele. O que é a graça?
o benefício da graça. É a mesma coisa que um indulto, só que ele é feito individualmente. E foi o que o presidente fez hoje. Emblemático 21 de abril de 2022, onde o presidente concedeu graça ao deputado federal Daniel Silveira, pelos crimes que ele não cometeu, pelos crimes que ele foi indiciado num processo irregular, pelas acusações que ele sofreu durante o processo, absolutamente inexistentes, e mesmo diante de toda essa legalidade, condenado por 10-2 no pleno do Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de reclusão. E então o presidente Bolsonaro concede a graça ao deputado Daniel Silveira. Eu vou colocar aqui agora para vocês, vou compartilhar o início da live do presidente para que todos vocês possam ver o início da live do presidente de hoje. Eu recomendo que todos vocês vão lá no canal do YouTube do presidente e assistam. Veja só, eu separei até o trecho aqui onde ele começa a falar. Vamos acompanhar. Visa a concessão de graça ao deputado Daniel Silveira. Agora, mais importante que o Daniel Silveira é o que isso tudo traz seu bojo para todos nós, 215 milhões de habitantes. Então vamos às leituras. Primeiro, meia dúzia considerantes. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal. Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais e moralmente cabíveis. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público. Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar, resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Decreta. Artigo 1º. Fica concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4, no caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983. 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22.
Agora aqui, a motivação do ato é um pouco mais longo, acredito em 10 minutos. Tá aí, gente. Deixa eu só desligar o som aqui agora. Deixa eu só desligar o som aqui e a gente já volta a contar. Tá aí. Eu vou colocar agora para todos vocês exatamente o decreto que o presidente leu para vocês verem. Vou colocar na tela para todos vocês enxergarem. E isso é uma coisa inédita mesmo. Deixa eu compartilhar aqui, que a TAC já está aqui no jeito aqui para todos vocês verem. Ok, compartilhar, vamos lá. Olha aí, gente, esse é o decreto do presidente Jair Messias Bolsonaro, Diário Oficial da União, decreto de 21 de abril, data emblemática. O presidente da República, nos usos das suas atribuições, ele leu tudo isso e aí decreta, ó, fica concedida, vou até aumentar aqui para todo mundo ver, ó, fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Aí eram os crimes, né? Inciso 4 do caput do artigo 23, do artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983. O que é essa lei aqui, gente? Olha aqui, o que é essa lei aqui? Essa lei nada mais é do que a Lei de Segurança Nacional que foi revogada. Essa lei não existe mais. Ele foi condenado absurdamente por uma lei que não existe. E no artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal que está em vigor. É isso aí, gente. A graça de que trata esse decreto é incondicionada e será concedida independente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por que isso? Porque o processo do Daniel Silveira ele não terminou ainda. Precisa ser publicado o acórdão para a sentença valer, né? Eu não sei o que eles vão fazer agora. Eu duvido que o Supremo Tribunal Federal vai publicar esse acordo agora, né? Mas eu acho que tem que publicar, não tem jeito, é de ofício, tem que publicar, mas já é um documento que não vai valer absolutamente mais nada. E o próprio advogado, ele pode entrar com um recurso, até alegando que já concedida a graça, para que fosse refeita essa sentença. O recurso do advogado pode pedir a completa absolvição. No artigo 3º aqui, olha, artigo 3º, a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos da dívida ativa da União. Gente, só para vocês saberem, os bens e as contas bancárias do Daniel Silveira foram bloqueados. Bloqueados, não tem cabimento um negócio desse. O salário dele foi bloqueado. Não pode bloquear salário de jeito nenhum. A conta você bloqueia, mas o salário não. E uma das contas dele é conta salário. Como a gente recebe o salário de deputado federal em conta salário. Vocês viram a vergonha que o Daniel passou esses dias no aeroporto, que não tinha como pagar o estacionamento do aeroporto. Brasília, 21 de abril, data emblemática de 2022, 201 da Independência e 134 da República. Olha aí, gente. Graças a Deus, então, deixa eu tirar isso aqui da tela para a gente conversar e finalizar a nossa live, né? Graças a Deus, o presidente concedeu. Homem corajoso, eu não tenho nem o que falar, gente. Olha, é bater palma para o presidente, Bolsonaro mesmo, bater palma, muita palma, todo mundo aplaude aí, põe nos comentários, põe palminha nos comentários. Olha aqui, ó. E eu quero aqui simplesmente finalizar com uma frase e um banner. Quero aqui finalizar. Gente, é bíblico, Provérbios, tá? Em Provérbios. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. É isso que estava acontecendo com o Brasil. Hoje nós temos um homem justo, abençoado por Deus, que sabe fazer justiça, que sabe usar a justiça para fazer bem ao povo brasileiro. Eu confesso para todos vocês que não me agradou de forma alguma aquela sentença, porque estava muito claro as injustiças que estavam sendo feitas, né, com narrativas. Você não pode condenar ninguém por crime que não existe.
Nullum crime, nulla pena, sine previa lege. É um axioma do direito, é um mantra do direito. Não há crime, não há pena sem prévia cominação legal, sem haver um ordenamento legal que prevê isso. Não há crime se não houver a descrição no direito. Não há pena sem haver uma coerção escrita na lei para que você possa ser punido. A injustiça estava muito grande mesmo. Então não tem mais o que dizer nessa live. É simples assim mesmo. O presidente foi justo, muito justo, com o Daniel Silveira, e eu vou repetir aquilo que eu disse lá na tribuna da Câmara dos Deputados. Não é o Daniel Silveira, é a nossa liberdade. É a nossa liberdade. Nós temos o direito de se manifestar. O que eu estou fazendo aqui, conversando com muitos de vocês nesse momento, é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como diz o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso Mello, ele disse uma vez que a liberdade, ela inclui até a raiva, o humor, a sátira. Senão ela não é liberdade de expressão. É assim que eu entendo. E os limites da liberdade de expressão estão muito simples e fáceis de serem encontrados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro, que é a calúnia, a difamação e a injúria, que são penas de 6 meses a 2 anos e assim por diante. 8 anos e 9 meses de prisão era muita coisa mesmo para o Daniel Silveira. Bom, não vou falar mais, já estou feliz, vou comemorar, já falei com o Daniel Silveira, já falei com ele, e ele está muito feliz com isso, o povo está feliz, o povo se alegra com os justos no poder. Gente, vamos lá, vamos para cima. Para a gente poder ser livre nesse país. Ser livre. Vamos sair das mãos, das garras desses impiedosos, desses tiranos que estão espalhados por todas as partes, fazendo mal ao povo brasileiro. E aí os nomes não faltam para eu declinar para todos vocês. Valeu, galera! Curta, comente e compartilha se você achou legal. Deixa aí o seu like. Um abraço a todos. E até amanhã, se Deus quiser.